Ei, pessoal, sejam bem-vindas à nossa live de hoje para falarmos de tratamento da síndrome do ovário policístico. Essa semana, uma pessoa me fez uma pergunta no inbox e eu comecei a perceber e olhar mais para isso, que várias pessoas me perguntam isso e eu não dava devida atenção, sabe? De repente, eu não valorizava muito essa dúvida. E a pergunta é a seguinte, né, Carol? O que é síndrome do ovário policístico? O que é SOP? Você também tem essa dúvida? Você alguma vez já parou para pensar ou para refletir ou, enfim, né, se pegou sem saber a resposta para essa pergunta? Se o seu caso, né, se você é essa pessoa, se você não sabe o que exatamente é a síndrome do ovário policístico, a gente vai falar um pouquinho disso na live de hoje. E, além disso, eu também vou falar o principal inimigo, o inimigo número 1, que pode atrapalhar o seu tratamento para síndrome do ovário policístico. Isso, gente, independente se você usa algum tipo de medicamento ou se você pretende ter um tratamento natural, sem medicamentos e sem hormônios. Esse inimigo que eu vou explicar para vocês hoje, na live de hoje, ele prejudica também as pessoas que usam medicamentos para o tratamento da SOP. E esses medicamentos são os mais variados, né? Pessoas que usam anticoncepcional, que usam metformina, glifage, enfim. Independente do tipo de tratamento que você escolheu, eu tenho certeza que esse inimigo pode estar te atrapalhando, pode estar empacando o seu resultado a acontecer. E aí, querem saber que inimigo é esse? Se sim, fica comigo aqui até o final, hein? Tem alguém aqui assistindo pela primeira vez? Alguém que está ao vivo ou está assistindo a live gravada, está aqui pela primeira vez? Já vi que tem o pessoal do PCST11. Gente, o programa de combate à SOP ficou super moído com as disputas das turmas do desafio de 30 dias. Tem 95, 94, 93, agora 96, né? Começou ontem, começando já, chegou chegando com tudo. E aí o pessoal da turma 11 do programa de combate à SOP também entrou na disputa. Então agora estão aí as turmas 93, 94, 95 e 96 dos 30 dias contra a SOP. E a turma 11 do programa de combate à SOP também tá na parada. Todas elas disputando aí para ver quem é a melhor turma, a turma com mais resultados, a turma com mais espaço no coração da Nutri. Olha que profundo, né? E, gente, uma coisa. Primeiro dia, né? Eliane Dazi, Fabi Costa. Algumas pessoas aqui assistindo pela primeira vez, né? Priscila, a Cíntia da turma 95. Tem gente que primeiro entra no desafio e depois assiste as lives. Isso também acontece, não é difícil. Se esse é o caso, se você tá me vendo pela primeira vez, se você tá aqui, né? Sua primeira live aqui no Cantinho da Nutri, seja muito bem-vinda. Meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e mais do que isso, eu também sou portadora da síndrome do ovário policístico, tá? Então, antes que vocês fiquem curiosos em perguntar, sim, eu sou portadora da SOP como vocês e eu passei boa parte da minha vida lutando contra os sintomas da síndrome do ovário policístico, como provavelmente vocês talvez estejam agora, né? Já tive muita queda de cabelo, já tive muita acne, pele e couro cabeludo extremamente oleosos. Já tive barba, né, pelos no rosto e também no corpo, mas principalmente no rosto, pelos grossos, pelos negros, pelos que deixavam a minha pele muito áspera, toda marcada, porque além de ter pelo, gente, desgraça pouco é bobagem, né, além de ter pelo, esse pelo ainda tem que encravar, tem que inflamar e ainda tem que deixar a pele marcada, né, porque senão não vale. Então tudo isso eu já tive e eu aprendi a lidar com a síndrome do ovário policístico e a tratar a SOP de forma natural, sem medicamentos, sem hormônios, sem anticoncepcionais, já há uns bons anos. Fiz um tratamento natural que me permitiu engravidar. Hoje eu tenho 2 filhos, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo conhece, são os memes oficiais aqui do Cantinho da Nutri, a Manu de 5 anos e o Tintim de 4. E depois que o Tintim nasceu, eu voltei a ter todos os sintomas da SOP, né? Voltei a ter muitos pelos no rosto e no corpo, voltei a ter muita queda de cabelo, voltei a ter muita acne, ganhei muito peso. E aí eu comecei a entender, né, que de repente a minha missão aqui era justamente ajudar vocês a não sofrerem tudo que eu tinha sofrido antes de engravidar e voltei a sofrer
depois do nascimento do meu segundo filho. E desde então, ou seja, há 4 anos, não por acaso, a idade do Tintim, eu ajudo mulheres com SOP a terem um tratamento natural, sem medicamentos, sem hormônios, que controlam os sintomas, né, e melhoram a nossa disposição, o nosso nível de energia, a nossa libido, né, que melhoram também a nossa autoestima, a forma como a gente se vê e a forma como a gente enxerga a síndrome do ovário policístico. Porque isso é bem importante no tratamento, e quem me acompanha, quem tá nas turmas, né, de desafio 30 dias contra a SOP, de programa de combate à SOP, sabe muito bem do que eu tô falando e sabe da importância que é a gente olhar a síndrome do ovário policístico com outros olhos, né, olhar de uma outra forma. E vamos lá, gente, inimigo número 1 da síndrome do ovário policístico. Primeira coisa que eu preciso falar, né, quem não sabe o que é SOP? SOP, gente, SOP é síndrome do ovário policístico. E síndrome do ovário policístico é sinônimo, ou seja, é a mesma coisa de síndrome do ovário micropolicístico. Então, SOP e SOMP são sinônimos, significam a mesma coisa. São nomes diferentes para a mesma patologia, tá bom? Igualzinho, não tem diferença. O que difere da síndrome do ovário policístico são os ovários policísticos. Algumas mulheres têm ovário policístico, mas não têm a síndrome do ovário policístico. A mulher que só tem cisto no ovário, que só tem ovário policístico, ela não tem nenhum sintoma, ela não tem nenhuma alteração hormonal, ela não apresenta nada que caracteriza a síndrome do ovário policístico. Enquanto que a mulher que tem a síndrome, ou seja, que tem a SOP ou a SOMP, ela, além de ter cistos nos ovários, ela também tem outras condições que colocam ela como portadora da SOP. Porém, contudo, entretanto, todavia, presta atenção. Você não precisa ter cistos para ser portadora da síndrome do ovário policístico. Se você tem ciclos menstruais irregulares, se você tem ciclos menstruais ausentes, que a gente chama de amenorreia, ausência do período menstrual, se você tem ciclos menstruais anovulatórios, ou seja, sem ovulação, e além de um desses, também alterações clínicas ou hormonais, você pode sim ser portadora da síndrome do ovário policístico, tá bom? A mulher com SOP, ela tem que ter 2 entre 3 critérios usados por diagnóstico. Quais são esses 3 critérios? Cisto no ovário, ciclo menstrual irregular ou sem ovulação e hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo pode ser tanto alterações de hormônios no exame de sangue, como também alterações clínicas, que são a acne, a queda de cabelo, o hirsutismo, né, o excesso de pelos. A resistência à insulina traz também manchas escuras e aveludadas, principalmente em regiões de dobras, que são características, que são comuns na síndrome do ovário policístico. Então, dentro desses 3 critérios, você precisa ter 2. O cisto no ovário, ele pode ou não estar presente, tá bom? Então, se você tem cisto no ovário e ciclo irregular e não tem alterações hormonais, você pode ser portadora da SOP. Se você tem cisto no ovário e alterações hormonais ou alterações clínicas, mas menstrua todo mês, você pode ser portadora da SOP. Se você tem ciclos irregulares, tem alterações hormonais, mas não tem cistos, você também pode ser portadora da síndrome do ovário policístico, tá? Para quem, gente, tá chegando agora, né? Para quem tá começando a me acompanhar agora, é a primeira live, chegou no meu Instagram recentemente, no nosso IGTV aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube, tem um vídeo chamado Como eu sei se tenho SOP? Como eu sei se eu tenho SOP? Nesse vídeo eu falo detalhadamente sobre a questão do diagnóstico, né? Eu explico detalhadamente todos esses critérios, eu explico quais são os exames e avaliações que a gente faz para conseguir identificar a presença desses critérios e eu explico também como que o profissional médico faz o diagnóstico da mulher com SOP, tá bom? Então, te recomendo, depois dessa live aqui, se você ainda não assistiu esse vídeo, assista, porque vai te dar muita clareza sobre essa questão do diagnóstico e como a gente sabe se a gente tem, qual que é a diferença disso, né, da SOP para o ovário policístico. De uma forma muito nua e crua, se você só tem ovário policístico, você não tem problema de saúde nenhum, não tem nenhuma manifestação, não tem sintomas, não tem acne, queda de cabelo, excesso de pelos, menstrua todo mês certinho, ovula todo mês certinho, não tem nenhuma outra alteração, tá? Agora, se você tem alguma dessas alterações, investiga melhor, porque pode não ser ovário policístico, pode ser a SOP, pode ser a síndrome, tá bom? E aí,
Para a gente entender qual que é o inimigo número 1 do tratamento da SOP, a gente precisa entender um pouquinho da origem da síndrome do ovário policístico, né? Ao que tudo indica hoje, a síndrome do ovário policístico é uma doença hormonal, né? Uma doença endócrino-metabólica de origem genética. Ou seja, o nosso primeiro contato com algo parecido com a SOP vem lá da nossa gestação, né? Da gestação da nossa mãe, quando estava esperando a gente. E hoje já se sabe que filhas de mulheres portadoras de síndrome do ovário policístico têm 50% mais chance de também serem portadoras da SOP. Ao que tudo indica, e já se tem clareza sobre isso, existem vários polimorfismos, né, várias alterações genéticas que levam a menina, né, na fase de adolescência ou fase adulta, a desenvolver a síndrome do ovário policístico. Então, ponto número 1, existe uma herança genética, né? Você tem algo na sua genética que te favorece ao desenvolvimento da SOP. Porém, mesmo a mulher que tem essa característica genética, mesmo a mulher que apresenta, né, que é filha de uma mãe portadora, sintomática ou não, tá? Não é porque você é portadora da SOP que você é necessariamente sintomática, que você tem sintomas. Pode ser que você não tenha sintomas e seja portadora da síndrome do ovário policístico. Uma mulher que é nascida de uma mãe, ela só vai desenvolver de fato a síndrome do ovário policístico quando ela é exposta a fatores ambientais que levam a esse surgimento, né? Que fazem com que ela tenha a síndrome do ovário policístico. Que fatores são esses? Fatores ambientais: má alimentação, sedentarismo, baixa qualidade de sono, estresse, ansiedade, exposição a metais pesados, a agrotóxicos, a disruptores endócrinos como o BPA, né? Que é um componente muito presente nos plásticos, né? Nos utensílios plásticos usados aí para as mais variadas funções. E quando você tem esse contato com os fatores ambientais, e você já tem a genética, você acaba desenvolvendo a síndrome do ovário policístico, que começa com uma alteração intestinal, que a gente chama de disbiose, né? A disbiose é um desequilíbrio da microbiota intestinal que gera uma distensão abdominal importante, gera gases, aquela barriga estufada, durinha, né? Que você acaba... Muitas mulheres se queixam de serem confundidas com mulheres no início da gravidez. Parece uma barriguinha de grávida, né, que tá ali no comecinho da gestação. Essa barriga dura, estufada, né, às vezes dolorida, esse abdômen distendido é um marco muito importante da disbiose. E quando a gente tem essa disbiose, que acontece por conta de má alimentação, de agrotóxicos e exposição a metais pesados e tudo mais, você acaba então desenvolvendo resistência à insulina. Na resistência à insulina, você tem uma dificuldade de absorver e utilizar corretamente os carboidratos da dieta. Então, você consome alimentos que são fontes de carboidrato. Esse carboidrato ele não é absorvido e utilizado da forma correta, isso te deixa sem energia. Você não tem energia para fazer suas atividades, você não consegue desempenhar ali tudo que você gostaria no dia, sente muito cansaço, muito sono, parece que, nossa, não tem energia para nada, né? Muitas mulheres são até confundidas com preguiçosas, parece que é uma preguiça sem fim. Ao mesmo tempo que sente muita vontade de consumir os alimentos fontes de carboidrato. Para pessoas que têm uma afinidade pelo alimento salgado, a massa, a pizza, né, o arroz. Para mulheres que têm uma afinidade para o paladar doce, as sobremesas, né, os açúcares, enfim, né, tudo que é de carboidrato doce. Não importa muito se a afinidade é salgado ou doce, né? O que a gente tem como uma marcação importante é esse aumento da vontade dos carboidratos, que acaba gerando a piora da resistência à insulina. E aí, quanto mais cansada você se sente, mais vontade de comer carboidratos você tem. Quanto mais carboidratos você consome, pior a sua resistência à insulina fica. E aí, quando a resistência à insulina começa a acontecer, e você começa a acumular insulina na sua corrente sanguínea, seu corpo começa a produzir mais insulina para dar conta, né, de fazer aquela absorção e aquela digestão adequada do carboidrato. O que acontece? Você começa a produzir hormônios masculinos em excesso. E é aí que começa
de fato, clinicamente, né, os sintomas da síndrome do ovário policístico, porque é o hiperandrogenismo, o aumento desses hormônios de característica masculina, que leva a pessoa a desenvolver ciclos menstruais irregulares, a desenvolver cistos nos ovários. Para quem tem cistos, o que vai gerar a acne, a queda de cabelo, o excesso de pelos, né, o hirsutismo, enfim, todas essas alterações, né, que começam na síndrome do ovário policístico, começam, na verdade, com a resistência à insulina. Hoje a gente sabe que 94% das mulheres portadoras de SOP apresentam resistência à insulina, e as que não apresentam, provavelmente em algum momento da vida vão apresentar. Então isso é muito sério, né? O ponto-chave do tratamento da SOP gira em torno da resistência à insulina. Enquanto eu tava explicando, alguém falou, tá, mas e aí, né? E o inimigo? Cadê o inimigo? Quem é o inimigo? Para vocês entenderem qual é esse inimigo e por que ele é tão importante, né? Por que a gente tem que tomar tanto cuidado com ele, você precisava entender tudo isso que eu expliquei, né? Precisava entender a origem da SOP, precisava entender a fisiopatologia, ou seja, como ela se desenvolve e o que de fato é a síndrome do ovário policístico, né? Gente, a síndrome do ovário policístico não é ter cisto no ovário. O ovário, ele não é ocupado pela SOP, ele tá ali só sofrendo as consequências. O cistinho que aparece no ultrassom, que dá ao seu ovário padrão micropolicístico, ou, né, a morfologia de ovário micropolicístico, ele é só um sintoma. Ele é só uma forma do seu corpo demonstrar que existe algo de errado, que precisa ser visto, que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado, né? E é uma forma da gente entender que existe algo no nosso corpo que precisa ser revisto. Uma pessoa, por exemplo, que tira os ovários, que tira o útero, né, que faz lá a esterectomia, né, a retirada do aparelho reprodutor, ela não resolve a síndrome do ovário policístico. Ela resolve o cisto no ovário, porque sem ovário não tem cisto no ovário, mas ela não resolve o quadro metabólico. Ela não reequilibra os hormônios. Ela continua tendo sintomas. Ela continua tendo acne, queda de cabelo, excesso de pelos, e sejam lá quais forem os sintomas que ela estiver manifestando. Exceto pelo ciclo menstrual irregular e pelo cisto no ovário, a SOP continua presente, mesmo numa mulher sem ovário, mesmo numa mulher que fez esterectomia. E é importante vocês entenderem isso para conseguirem acompanhar o raciocínio que eu vou desenrolar a partir de agora na live, beleza? Até aqui, foi novidade para alguém? Ou tudo isso vocês já sabiam? Foi bacana? Vocês gostaram das informações que vocês tiveram aqui nesse primeiro começo da live? Ou foram informações já ultrapassadas, já, enfim, né, que você já cansou de ouvir, já não aguenta mais ouvir, já quer, tipo, passar aí pro próximo estágio? Muitos olhinhos aqui nos comentários, quero entender o que significa esses olhinhos olhando aqui pra mim. Gente, o que vocês acham, sabendo que a síndrome do ovário policístico é uma doença que se desenvolve a partir de fatores ambientais, e que a primeira situação que aparece é a desbiose e em seguida é a resistência à insulina, o que vocês acreditam que seja o nosso principal inimigo? O que você acha que mais atrapalha ou que mais impede a mulher de conseguir ter um diagnóstico da síndrome do ovário policístico? Quero que vocês coloquem aqui nos comentários e não tem problema nenhum se tiver errado, tá? A gente tá aqui pra aprender, né? Você não é nem melhor nem pior do que ninguém que tá aqui assistindo. Então coloquem aqui nos comentários que eu quero ver o que vocês vão dizer. Alguém falou doce, carboidratos, a Laís falou açúcar, alimentação errada, açúcar, a Carol falou, pra mim o estresse, ponto, né? Dri, açúcar. Ó, você que tá assistindo a gravação, que não conseguiu assistir a live ao vivo, responde aqui também, tá bom? A sua resposta vai chegar pra mim lá no meu direct. E se você quiser, conta a sua história também. Fala pra mim quais são os sintomas que estão te incomodando, o que você já tentou fazer pra tratar, e aí eu te mostro como eu posso te ajudar, tá bom? Então, quem tá assistindo a gravação, responde aqui também, conta a sua história e diz pra mim quais são os seus sintomas. Bom, muita gente acertou, né? O nosso inimigo número 1 do tratamento da SOP é o açúcar. Açúcar. Gente, e por que o açúcar é tão ruim? Né? Por que o açúcar é o inimigo número 1 do tratamento da SOP? Porque se você quer fazer um tratamento natural para síndrome do ovário policístico, se você quer fazer um tratamento sem medicamento, sem hormônios, e consome muito açúcar, o que vai acontecer? Você vai piorar a sua resistência à insulina, e piorando a resistência à insulina, você vai piorar toda a cascata de alterações hormonais que aparecem junto com a síndrome do ovário policístico. Se você usa um medicamento,
Por exemplo, glifage, a metformina. Hoje em dia tem muita paciente com SOP usando também Saxenda, Victoza, Ozempic, né? Medicamentos que são injetáveis para o tratamento, né? Para o controle da resistência à insulina. E usa muito açúcar, consome muito açúcar no seu dia a dia, na sua alimentação, esses medicamentos muito provavelmente não vão surtir efeito, tá? A gente usa medicamentos, né, para o tratamento da resistência à insulina, mas eles só desempenham o papel deles se forem acompanhados de uma dieta adequada, né? Se você estiver seguindo um cardápio balanceado, se você tiver corrigido as suas falhas alimentares e melhorado os seus hábitos alimentares de uma forma geral. Quem usou? A Bai falou, usei Saxenda por 3 meses. Bai, conta aqui pra mim o que aconteceu depois. Porque o que eu tenho visto, gente, em 99% das minhas pacientes que usaram Saxenda, Victoza, Ozempic, são pessoas que perderam peso durante o uso do remédio, até porque ele dá um enjoo terrível, mas elas não só recuperaram esse peso depois, como elas ganharam mais peso do que aquilo que elas perderam. Um efeito muito semelhante ao que a gente tinha com medicamentos mais antigos, né, que eram usados para perda de peso. E existiam vários aí, né, Femproporex, gente, fugiu o nome agora. Sibutramina, né? Uma situação muito comum e muito parecida com o que a gente tinha com esses medicamentos. E se você usa um desses remédios, mesmo quem usa metformina, glifage, né, que são medicamentos via oral, se você consome muito açúcar ou muito carboidrato refinado, muito carboidrato simples na sua rotina, no seu dia a dia, eles vão praticamente anular o efeito do medicamento, além de trazerem efeitos colaterais terríveis, né? Então, se você tem muita cólica intestinal, se você tem muita diarreia, se você observa que o comprimido está saindo inteirinho ali nas fezes, muito provavelmente você não está com a dieta adequada que você deveria estar para usar o medicamento. E aí você não vai colher benefícios, né? Você não vai ter o benefício daquele medicamento, daquela droga no seu dia a dia. Lembrando, gente, que nenhum desses remédios é pra gente usar a longo prazo, né? Ninguém deve usar glifage por anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu vejo pacientes que estão usando glifage há muito tempo, há muitos anos, e não fazem nem acompanhamento para saber se ele tá ou não surtindo efeito, se existe ou não ainda resistência à insulina com a medicação. A Bai falou, a minha insulina baixou de 27 para 16. E 1 mês depois de parar, foi para 28. Falando, e nem foi, né, um resultado em relação à perda de peso. O resultado dela foi especificamente na insulina, que era o efeito do medicamento. Então, quando você usa qualquer um desses remédios, glifage, metformina, Saxenda, Victoza, Ozempic, isso serve também para espironolactona, para o aldactone. Quando você usa o medicamento, você está só potencializando o resultado que a sua rotina tem que te dar, né? Você está potencializando um efeito que a sua dieta e os seus hábitos de vida deveriam te trazer. Quando você suspende esses medicamentos, se a sua rotina não mudou, se os seus hábitos não mudaram, se a sua dieta não melhorou, o que vai acontecer? Você vai ter uma piora muito maior do quadro que você tinha antes de usar o remédio. Então, pensem no medicamento, gente, como um vento a favor da pessoa que está pedalando. Se você está em cima de uma bicicleta pedalando e tem um vento a favor, você vai fazer o quê? Você vai ganhar velocidade. O medicamento te traz isso. Ele traz velocidade no seu resultado. Agora, se você está em cima da bicicleta e não está nem pedalando, se você está em cima da bicicleta e não consegue nem se equilibrar, qual vai ser o efeito desse medicamento? Absolutamente nenhum. Ele vai te deixar exatamente onde você estava e quando você parar de usar, talvez você esteja até pior do que estava antes do início do medicamento, tá? Então, o inimigo número 1 do nosso tratamento aqui para SOP serve para mulheres que estão usando o medicamento, né, por recomendação médica, espero eu, mas servem também para aquelas mulheres que buscam um tratamento natural, né, sem medicamentos e sem hormônios. Qual que é a diferença do tratamento natural para o tratamento medicamentoso? Algumas mulheres precisam do medicamento. Algumas mulheres que já estabeleceram os 4 pilares do tratamento, já melhoraram os hábitos, estão fazendo atividade física, controlando o estresse, melhorando o sono, fazendo a dieta, usando chás, suplementos fitoterápicos e não apresentam um resultado satisfatório, elas podem ser indicadas ao uso do medicamento. Então, ele é importante em alguns casos, mas não é a grande maioria que precisa. Muitas das portadoras, a maior parte das portadoras, teriam um resultado excelente usando apenas do tratamento natural, né? Usando apenas aí das mudanças de estilo de vida.
Infelizmente, né, isso não é falado, os médicos não dão essa opção pra gente. E muitas das vezes as mulheres começam a usar remédio sem nem entender para que serve aquele medicamento, sem entender nem quais são os efeitos colaterais ou o que ele pode causar na sua saúde quando você parar o remédio. Então é muito importante que a gente pense nisso, né? Que a gente reflita sobre isso e que a gente entenda o papel de cada uma das coisas no tratamento. A grande maioria das mulheres com síndrome do ovário policístico podem ter um tratamento 100% natural, sem medicamentos, sem hormônios e se tornarem assintomáticas, ou seja, sem sintomas e sem manifestações da síndrome do ovário policístico pela maior parte da vida. E é isso que a gente ensina nos 30 dias contra a SOP e no programa de combate à SOP e agora na maratona de combate à SOP, para quem tá lá nos grupos conhecendo um pouquinho desse novo programa. E, gente, eu não sei se vocês sabem quantos nomes vocês imaginam que o açúcar tem. Quando a gente vai comprar um produto no mercado, quando a gente vai, enfim, né, utilizar algum produto industrializado, a gente tem que ter o hábito de ler rótulos, né? Eu não vou ficar falando muito disso aqui, porque isso já tá aí macerado nas redes sociais, isso aí já tá super disseminado e divulgado, né? Que a gente precisa ter o hábito de ler rótulos, a gente tem que olhar a lista de ingredientes dos alimentos, a gente tem que se inteirar do que a gente está consumindo, certo? Quantos nomes vocês imaginam que o açúcar recebe? Quantos nomes o açúcar tem? Quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Teve alguém que perguntou se pode usar mel, a gente já vai falar sobre isso, tá? Meninas, não precisam ficar repetindo a pergunta de vocês 1 milhão de vezes aqui nos comentários, não, tá bom? Primeiro que isso não vai fazer eu te responder se não for uma pergunta relacionada ao que eu tô falando. E segundo que a Ana Vitória, que tá aqui no chat, ela é da minha equipe e ela ajuda vocês durante a live. Ela esclarece as dúvidas de vocês e elas responderam vocês enquanto eu tava falando. Então valorizem também o trabalho da Ana e prestem atenção quando ela responder vocês, tá bom? Senão a Ana fica muito triste. Ela é sentimental. Olha só, 10, 12, uns 30. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nomes. Gente, 23 nomes que eu separei aqui para açúcar. Ou seja, ninguém precisa anotar isso, tá? Eu vou falar todos eles para vocês. E aí vocês me digam aqui quais vocês não conheciam. Combinado? Eu vou dizer quais são os 23 nomes de açúcar que eu selecionei, que podem aparecer na lista de ingredientes de um alimento, ou no rótulo de um alimento que de repente você está consumindo. E vocês marquem aqui para mim nos comentários quais vocês não sabiam que era açúcar, quais vocês não conheciam, quais vocês não tinham conhecimento, tá bom? E aí a gente vai falar sobre alguns específicos daqui a pouco. Olha lá. Quando tiver escrito no rótulo do alimento açúcar branco ou açúcar refinado, açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar invertido, açúcar de confeiteiro, açúcar mascavo, açúcar de coco, agave, caldo de cana, dextrose, frutose, galactose, glicose, glucose de milho, mel, melaço ou melado, lactose, malte, maltodextrina, néctar, sacarose, xarope de milho e xarope de malte. Qualquer um desses nomes remete a açúcar, entre aspas, tá? Por que entre aspas? Porque não é correto dizer que maltodextrina é um açúcar. Todos esses nomes aqui são nomes de carboidratos extremamente simples, de alto índice glicêmico, que se comportam igual ao açúcar quando a gente consome. Então, se você tá aí super evitando, né, colocar açúcar no café, no chá, ou seja lá qual for a bebida que você costuma usar, mas você observa no rótulo que tem glucose de milho, que tem malte, que tem dextrose, galactose, lactose, é porque nesse alimento tem algo para substituir o açúcar, que dá o sabor doce ao alimento e que no seu organismo, para o seu metabolismo, vai se comportar muito semelhante ao açúcar. Então, gente, tomem cuidado quando vocês olham o rótulo dos alimentos, tá bom? Todos esses aqui são ingredientes de muitos alimentos industrializados
que servem para adoçar esse alimento e que se comporta como açúcar no nosso organismo, tá? Dentre todos esses, eu abro exceção para o mel, tá? Eu costumo indicar o consumo do mel por duas razões. Primeiro, que ele é natural, né? Ele é um alimento natural, ele não precisa necessariamente ser industrializado. A gente consegue consumir, né, e obter mel a partir ali da própria abelhinha produzindo. Segundo, que ele tem um poder funcional muito bom, que é o de ser antibiótico natural. O mel é um antibiótico natural que ajuda na defesa do organismo e que pode melhorar a nossa imunidade. Só que isso não significa que ele não se comporte como açúcar. Ele se comporta, tá? Ele tem um alto índice glicêmico. Se você usar em grande quantidade, você vai elevar a sua produção de insulina e, consequentemente, isso vai piorar os seus sintomas da síndrome do ovário policístico. Mas, dentre todos eles, ele é natural e ele tem um benefício, ele é um alimento funcional. Ele tem uma função além da função de nutrir, né? Além da função de ser alimento. O restante, gente, é tudo açúcar, tá? Eu vi aqui que a maioria se surpreendeu com malte, maltodextrina, xarope de milho de malte. Alguém falou frutose e alguém falou dextrose. A questão da frutose, gente, não é a frutose que tá lá na fruta, tá? É que alguns alimentos, eles se utilizam da frutose sintética ou industrializada para a produção do alimento industrializado. Então, a frutose que tá na fruta, né, na banana, na maçã, na laranja, ela é benéfica e eu não faço restrição desse consumo para tratamento da síndrome do ovário policístico. Mas a frutose que foi utilizada para adoçar um alimento industrializado, ela tem um comportamento completamente diferente, ela está numa concentração muito maior e ela vai ter um prejuízo muito pior no nosso organismo do que aquela frutose natural da fruta que foi produzida por Papai do Céu dessa forma, tá bom? O consumo do açúcar, gente, piora a resistência à insulina. E é por isso que eu falei, né, que vocês tinham que entender tudo que eu estava explicando antes da gente revelar qual era o inimigo número 1 do tratamento da SOP. Quando a gente tem alguma coisa na nossa alimentação que piora a nossa resistência à insulina, a primeira coisa que vai acontecer é a gente sentir mais cansaço e mais fadiga. Eu vi que alguém aqui falou, né, que se sentia muito preguiçosa, que era chamada de preguiçosa. Esse é um dos primeiros sinais de que talvez você esteja consumindo mais desses alimentos do que seria o ideal e isso está gerando uma resistência à insulina, consequentemente te deixando com mais cansaço, mais fadiga, menos disposição. Quando você consome muitos desses alimentos, você também aumenta a sua vontade de carboidratos. Então vira um ciclo. Quanto mais você come, mais você quer comer e parece que mais carboidratos você precisa. E isso faz você ter uma ingestão maior de carboidrato, piorando a resistência à insulina. O aumento no consumo desses ingredientes também promove o aumento da gordura abdominal. Por que mulher com síndrome do ovário policístico tem mais gordura na barriga? Por que mesmo as mulheres que são magras, portadoras da SOP, se queixam de acúmulo de gordura abdominal? E aí são duas as razões, né? Primeiro é o que a gente falou aqui da distensão abdominal gerada pela desbiose, que são gases, é uma barriga estufada, mas não necessariamente com gordura. A segunda coisa é a pessoa que, além disso, ainda acumula mais gordura no abdômen, né? Tem bastante gordura aqui nos flancos, nas laterais do abdômen, na parte central do corpo. Algumas mulheres têm membros, né, braços e pernas finos, mas tem uma gordura abdominal que se sobrepõe, né, que chama atenção. E isso pode ser decorrente da resistência à insulina. Quando a gente está com altos níveis de insulina no nosso organismo, essa insulina promove esse aumento da gordura abdominal, tá? Então esse é um dos principais sintomas. Olha só que legal, a Elida colocou, meninas, eu sou do grupo 94, termina quinta-feira. Posso dizer que tenho todos os sintomas da SOP, inclusive compulsão por doces e carboidratos. Acreditem, é possível diminuir tudo com a Carol. Olha que demais, né? O pessoal que tá saindo aí dos desafios 30 dias contra a SOP já observando um resultado bacana em relação a essa necessidade. O aumento da insulina, gente, e aí falando da questão hormonal, né? Qual que é o impacto desse aumento de insulina na nossa produção hormonal? O aumento da insulina faz a gente aumentar estrogênio e diminuir a progesterona.
E aí, o que acontece? A gente tem proliferação endometrial, o nosso endométrio prolifera, o que aumenta a tendência à endometriose, né? E isso explica porque mulheres com síndrome do ovário policístico aparentemente têm mais tendência a ter endometriose depois dos 30 anos e diminui a progesterona, que pode dificultar você a engravidar. Porque sem progesterona na quantidade adequada, você não consegue manter o endométrio pelo tempo que precisa e dificulta a fixação do embrião na parede uterina, né? No próprio endométrio, que é onde o embrião vai se fixar, vai ter a anidação para ele poder se desenvolver. O aumento da insulina, a gente diminui a libido. Então, além de você ter o aumento da gordura abdominal, de você ter mais cansaço, mais fadiga, sentir todos esses sintomas, você ainda diminui a libido. E aí, quando a gente fala de libido, a gente tem que pensar sempre em algo multifatorial. Não é uma única coisa que faz você ter libido baixa ou que faz você não ter vontade de ter relações sexuais. A gente vai falar sobre isso em uma live aqui na semana que vem, tá bom? Baixa a libido e piora a tireoide. Então, hoje a gente sabe, né, que mulheres com síndrome do ovário policístico, muitas das mulheres com SOP, acabam também tendo questões tireoidianas, né? Acabam tendo hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto, desenvolvimento de nódulos e cistos. E isso pode ser agravado pelo alto consumo dos carboidratos, né? Pelos açúcares. E aí, Carol, como é que eu faço para diminuir? Gente, eu tô vendo que tem gente de Portugal aqui, né? Quem é de Portugal, manda uma bandeirinha linda aqui nos comentários pra mim. Gente, a live mudou de horário por causa de vocês, viu, portuguesas no meu coração? Portugal tem muitas horas à frente do Brasil, acho que são 4 horas. E aí, quando eu fazia a live às 9 da noite, era 1 hora da manhã lá. Aí eu passei a live pras 8, só que ainda era meia-noite. Quem trabalha no dia seguinte não conseguia assistir. Aí eu falei, quer saber? Acho que elas merecem. Aí a gente passou a live para 6h30 da tarde. Para quem tá em Portugal e também outros, né, outros países ali da Europa, para que elas possam assistir também, né, gente? É justo. E sim, eu faço atendimento para Portugal, tá bom? Até 31 de agosto, estamos liberados pelo Conselho Federal de Nutrição a fazer consultas online, mesmo para pacientes à distância, né, de primeira consulta. Depois de 31 de agosto, eu não sei se isso vai poder continuar ou não. A gente tá realmente aguardando uma posição do nosso órgão que regulamenta, né, a profissão. Mas independente de consulta online individual, gente, tem os grupos, né? 30 dias contra a SOP, programa de combate à SOP, maratona de combate à SOP. São programas 100% online que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode fazer. Então, quero ver todas vocês aí de Portugal lá na nossa próxima turma dos 30 dias contra a SOP, tá bom? Link azul do meu perfil. Clicou no link da descrição da minha biografia, você seleciona o botão 30 dias contra a SOP e aí você vai ser direcionada para o meu WhatsApp. Gente, é meu WhatsApp mesmo, tá bom? Vocês me mandam mensagem lá e aí vocês perguntam com quem eu tô falando, qual que é seu nome, quem que é, e aí eu tenho que falar, gente, é a Carol, a Nutri, a mesma pessoa que aparece ali na live, porque é o meu WhatsApp, sou eu ali. E aí você vai me mandar uma mensagem. Tenha paciência com a Nutri, tá bom? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, eu passo todas as informações do desafio, o valor e a forma de inscrição, tá bom? Então clica lá no link do meu perfil. Para algumas pessoas ele é azul, para quem tem a tela branca, para outras pessoas ele aparece em preto, para quem escolheu, né, o perfil escuro, mas enfim, só tem um link lá. Clicou no link, você vai ser direcionada para uma página cheia de botões. Aí você seleciona 30 dias contra a SOP e espera eu responder a sua mensagem, tá bom? Que aí eu te passo todas as informações. E, gente, nessa mesma tela que tem um monte de botão, tem um desses botões que chama canal do Telegram. Baixem o Telegram no celular de vocês, se vocês ainda não têm. É um aplicativo gratuito, como se fosse um WhatsApp, só que ele tem muito mais funções, ele é muito mais legal. E se você já tem o Telegram, ou se você, né, depois de você baixar, vai lá nesse mesmo link e aí selecione o botão canal do Telegram. Eu vou colocar todos esses nomes de açúcares e o resumo da live de hoje lá no nosso canal, tá bom? Então não precisem ficar se preocupando em anotar, em ficar, né, enfim, né, tipo, preocupada em decorar os nomes, porque eu vou colocar lá no canal todo o resumo da live de hoje, tá bom? Então, quem não tem o Telegram, baixa, e aí depois corre lá no link e seleciona o canal do Telegram também. Lembrando que assim que você entrar no canal, você consegue acessar todos os conteúdos, mesmo os antigos.
E tem muito conteúdo bacana lá. Os conteúdos do canal são exclusivos do canal. Você não encontra em nenhum outro lugar. E sempre tem áudios meus, né? Conteúdos, ferramentas, enfim. É um trabalho bacana que vale a pena vocês acompanharem também, tá bom? Gente, quem aqui se considera viciado em açúcar? Sinceridade, coloca eu aqui nos comentários. Quem aqui acha que o açúcar é importante no dia a dia? Quem aqui sente falta, consome pelo menos 2, 3 vezes ao dia? Vamos ver. Maltodextrina faz muito mal para quem tem SOP, tá? Maltodextrina, dextrose, todos esses nomes que eu falei são inimigos do nosso tratamento. E tem muita gente aqui que se considera viciada em açúcar. Gente, para vocês que se consideram viciados, que se consideram dependentes, que acham que o açúcar é importante no dia a dia de vocês, a primeira reflexão que vocês precisam fazer é: ninguém nasceu amando açúcar. Ninguém aqui nasceu precisando de açúcar, ninguém aqui nasceu dependente do açúcar ou viciada no açúcar, tá? Todo mundo aqui aprendeu a gostar. Todo mundo aqui começou a consumir em algum momento da vida, né? Ou porque foi oferecido, ou porque já era maior mesmo e acabou provando e gostando. E dali, então, começou a se achar dependente. Se você não nasceu amando, se você não nasceu gostando, se você não nasceu precisando, também não faz o menor sentido você querer exterminar ele da sua vida de um dia para o outro. Porque se você ama açúcar, se você ama doce, se você tem alto consumo de produtos produzidos com essas substâncias e você simplesmente acorda um dia e fala, não vou consumir mais, isso pode gerar compulsão. Você até pode deixar de consumir por um período, mas em algum momento você vai ter contato de novo com essa substância e a tendência é que você comece a consumir mais vezes e em maior quantidade. Então, não façam restrições severas, façam uma diminuição gradual desse consumo. Da mesma forma que você começou a consumir aos poucos e isso foi aumentando em algum momento ou por algum motivo na sua vida, você também precisa fazer a redução aos poucos, para que você adapte o seu paladar e para que o seu metabolismo também comece a responder melhor a isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Restrição gera compulsão. Quem aqui já ouviu essa frase? Repitam comigo, coloquem aqui nos comentários. Restrição gera compulsão. Então, toda vez que você restringe fortemente um nutriente que para você é importante, é do dia a dia, é do seu hábito alimentar, a tendência é que isso gere um rebote no seu dia a dia. E isso vai fazer com que você consuma mais e mais vezes quando esse consumo voltar para o seu dia a dia, tá? E isso serve para qualquer coisa, tá? Para você que ama macarrão, para você que adora lasanha, para você que não vive sem pão francês, se o alimento ou o nutriente é importante para você, consuma e vá diminuindo aos poucos, tá bom? E sim, alto consumo de açúcares e carboidratos de forma geral piora a incidência de candidíase, tá? Tem um post sobre cândida em breve, daqui a alguns poucos dias, ele já tá programado, eu não sei agora qual é exatamente o dia que ele vai ao ar, mas tem um post já pronto, produzido sobre isso, lá no @foco na fertilidade, tá? @foco na fertilidade, tudo junto. É o perfil onde eu falo, obviamente, sobre fertilidade, mas eu falo também de saúde da mulher de forma geral, endometriose e mioma, tá? Então, sigam também esse perfil e tem post sobre cândida nele. Como que a gente faz? Por que o açúcar é tão bom? Alguém tem noção? Alguém tem ideia? Por que a gente gosta tanto de açúcar? Por que açúcar vicia, né? Por que quando a gente começa a comer, a tendência é que a gente queira comer sempre mais? Alguém sabe? Alguém tem alguma hipótese? Tem alguma ideia? Vamos lá. Alguém fez alguma pergunta aqui que gerou um burburinho aqui no site. Falei sobre o mel, Malu, já. Depois você assiste a reprise, tá bom? Ele deve ativar algo. A Bárbara falou, né? Gente, ativa o prazer, né? Pra quem não sabe, o consumo do carboidrato, o consumo do açúcar, faz com que a gente libere um hormônio chamado serotonina,
que é o hormônio do prazer, né? Ele faz com que a gente tenha a sensação do prazer e quando o seu corpo identifica o quanto bom é ter esse prazer, ele começa a querer sempre esse prazer. E aí, uma das formas da gente liberar a serotonina é justamente pelo consumo dos doces, do chocolate, dos carboidratos de forma geral. Não quer dizer que é a única forma, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Se você quer diminuir o seu consumo de açúcar, se você quer diminuir o seu consumo de carboidrato, é importante fazer com que o seu corpo tenha outras fontes do hormônio serotonina, né? É importante você ajudar o seu corpo a produzir serotonina através de outras coisas que não o consumo do açúcar, justamente para você não ter uma compulsão depois, para você não ter, né, uma dificuldade em manter esse novo hábito por mais tempo. E uma das coisas que faz o nosso corpo liberar serotonina são os alimentos ricos em triptofano. Triptofano é um tijolinho, né? É uma parte que compõe, que produz a serotonina. Então, vamos supor que a serotonina seja uma parede, né? Um hormônio. Só que para construir essa parede, a gente precisa de pequenas pecinhas, de pequenos tijolinhos. E esses tijolinhos são o triptofano. O triptofano é o precursor da serotonina. E a gente encontra, né, a gente encontra triptofano em vários dos nossos alimentos que podem ser consumidos aí diariamente. E aumentando os nossos níveis de triptofano, a gente favorece o nosso corpo a produzir a serotonina e ter a sensação de prazer, tá bom? Gente, @foco na fertilidade, Carol, @foco na fertilidade, tudo junto. Ana, coloca aqui nos comentários pra mim, por favor. E aí, quais são esses alimentos, né? O mel é um deles. Então, embora ele esteja lá na listinha, né, dos açúcares e ele seja talvez um inimigo do nosso tratamento quando consumido numa quantidade grande, quando consumida de uma forma frequente, né, numa frequência muito alta, ele é, como eu falei, um alimento funcional, ele tem uma propriedade antibiótica natural, ele pode ser incluído na rotina da mulher com SOP, e ele é fonte de triptofano, ajuda na liberação de serotonina. Além disso, a gente tem, vocês vão rir, alface, ovo, maçã, uva e laranja, né? Selecionei aqui 6 alimentos que são fontes de triptofano e que podem ajudar o nosso corpo nessa produção de serotonina. É claro que no momento deprê, numa TPM, brigou com o marido, tá na quarentena, você não vai ter muita vontade de comer alface, né? Ainda mais se o tempo tiver como estava hoje em São Paulo, aquele tempo fechado, 12 graus, chovendo o dia inteiro, né? Aquele tempo ali que você olha e fala, meu Deus, não quero sair, não quero tirar o nariz de fora da coberta. Mas não subestime o alface. Gente, o alface é tudo de bom. O alface tem fibra, ele melhora a saciedade, ele ajuda no intestino. E agora vocês sabem que ele também tem triptofano. Então, quando você pensa em um chocolate, lembra que o mesmo componente que tem no chocolate tem no alface. Só que com muito menos calorias, com muito mais fibra, com muito mais, né, coisas boas para o nosso organismo. Então, primeiro consumam o alface, tá bom? A alface é fonte de triptofano e melhora a nossa sensação de bem-estar, melhora a nossa produção de serotonina. Junto com isso, vou repetir, alface, ovo, maçã, uva, mel e laranja, tá? São alguns exemplos de alimentos fontes de triptofano. E o que acontece se você, de repente, não consome esses alimentos? Carol, eu odeio alface, eu não suporto ovo, maçã me dá gastura, eu odeio uva, mel eu peguei birra, porque falaram que ele não era bom, e laranja é horrível, não como nada disso. Só que eu quero cortar o açúcar, né? Então, já anotei ali todos os 23 nomes que você falou e eu não vou consumir nenhum deles. O que vai acontecer? O que acontece quando você diminui a sua absorção, o seu consumo de triptofano? Você aumenta a ansiedade, o estresse e a depressão, que... Vamos lembrar, a gente está falando aqui para mulheres com síndrome do ovário policístico. A mulher com SOP já tem tendência a crise de ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Então, você já tem uma tendência pelas próprias oscilações hormonais que a síndrome do ovário policístico traz. E aí você deixa faltar triptofano. Qual que é a chance de você acabar desenvolvendo um transtorno de humor? Altíssimo. Então, tomem cuidado, tá? Quem for praticar uma dieta com menos açúcar, quem for tomar mais cuidado com essa ingestão de carboidratos e quiser reduzir isso,
tem que tomar muito cuidado para não diminuir demais a absorção desse triptofano. Ai, gente, banana, eu não coloco... Gente, eu esqueci da banana. Banana é uma super fonte de triptofano, tá? Inclusive, banana com canela, assim, assadinho antes do sono, melhora a qualidade de sono, justamente por ser fonte de triptofano. Além disso, se você não consome triptofano da forma adequada, se você não consegue a quantidade, né, ideal de triptofano por dia, você faz com que você tenha menos saciedade. Você sente mais fome, mais vontade de comer e fica mais vulnerável a ter compulsão alimentar. Quadros que estão já muito mais presentes na mulher com SOP. Então, a mulher que tem SOP e tem resistência à insulina, gente, eu falei disso a live toda. A gente já tem mais fome, a gente já tem menos saciedade, a gente já tem mais tendência a comer carboidratos por conta da resistência à insulina. E aí falta triptofano, isso só vai intensificar o sintoma, só vai fazer você ter mais dificuldade para conseguir seguir, né, uma rotina saudável, uma alimentação saudável. E por fim, mulheres, né, diminuição no triptofano piora a TPM. Então, quem tem, né, quem sofre de TPM, tem alterações de humor, sente mais irritação, sente mais vontade de consumir doce na TPM, pode ter piora disso também por conta da deficiência, né, da baixa ingestão de triptofano. Então, por favor, comam alface. Alface não faz mal para ninguém, tá, gente? É só você higienizar direitinho, mastigar certinho. Ele não vai fazer mal, muito pelo contrário, ele vai te ajudar aí com uma série de coisas. E é claro, a gente não vai obter só de um único alimento, né? Tô falando bastante do alface aqui porque, nossa, Carol, na TPM eu vou comer alface. Ai, que vontade de comer alface. Ninguém vai fazer isso. Mas você sabendo dos benefícios, fica mais fácil de você conseguir trazer isso para o seu dia a dia, fica mais fácil de você ter uma motivação, né? De você enxergar motivo para comer aquilo. Então é importante ter essa consciência, é importante ter informação, é importante ter o conhecimento, porque isso ajuda você a se motivar e a seguir o tratamento adequado. Fechamos? Quem gostou da live de hoje, manda um coração aqui nos comentários. E eu vou aproveitar meus últimos minutinhos, gente, últimos mesmo, antes do Instagram me tirar aqui do ar. Se bem que agora falaram que as lives não tem limite, né? Eu ouvi dizer aí que no aplicativo, na atualização nova do Instagram, pode ficar até 3 horas ao vivo que o Instagram não corta. Quero testar isso depois. Eu vou pegar um dia aqui com bastante tempo para ficar só tirando perguntas. Não, já pensou uma live de perguntas e respostas? Gente, eu fico fácil, umas 3 horas falando aqui. Vocês não vão aguentar de ouvir a minha voz. Mas muitos corações aqui na live, que bom que vocês gostaram. Gente, o resumo vai pro canal do Telegram, então quem não está lá, vá pra lá, porque é bacana, né, você ter acesso e conseguir ter, né, esses conteúdos guardados. E, gente, tá rolando a Maratona de Combate à SOP. Quem conhece a maratona? Gente, quem aqui tá entendendo o que é a Maratona de Combate à SOP? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários. A Maratona de Combate à SOP, gente, é um combo, é um conjunto de tudo de melhor que eu consigo oferecer para a mulher que é portadora da síndrome do ovário policístico. São os melhores conteúdos do programa de combate à SOP, aulas selecionadas, gravadas, que você vai poder assistir para sempre, sempre que você quiser, quantas vezes você quiser. Uma consultoria online individual com cardápio personalizado e prescrições, se necessário. E um grupo no nosso Telegram com 90 dias, onde estaremos eu, doutora Andressa e o Luiz, nosso personal. Ou seja, nutri, endócrino e personal dentro do grupo com você por 3 meses. E por que 3 meses? Porque, gente, quem tá nos 30 dias contra a SOP sabe o quanto maratona, a primeira, e isso tem uma vantagem muito especial. Acho que voltei, né? Tinha dado uma travadinha aqui. Esperem aí, não saiam, hein? Eu tô aqui com vocês. Gente, tava dizendo aqui, talvez sozinha, porque vocês não estavam vendo, mas o que eu estava explicando é que a maratona vai ter a sua primeira turma, começando na próxima semana. E você vai ter 90 dias dentro de um grupo do Telegram, comigo, com o Luiz, que é o nosso personal, e também as aulas do programa de combate à SOP, as melhores aulas, os melhores conteúdos do programa de combate à SOP, com acesso vitalício, e uma consultoria online individual personalizada com cardápio individual. Tudo isso compõe a Maratona de Combate à SOP, e como vai ser a nossa primeira turma, a gente vai ter um mega desconto essa semana, um desconto inaugural da primeira turma da Maratona. Só que só vai saber
que desconto é esse, que oferta é essa que eu preparei, e mais detalhes sobre o programa, incluindo os bônus que a gente vai entregar para quem se inscrever, quem estiver dentro do grupo do WhatsApp, que é feito especialmente para isso, né? Para contar para vocês o que é a maratona, como que você faz para participar e como você pode se inscrever. Para você acessar esse grupo do WhatsApp, onde a gente está falando sobre a maratona, você também vai no link azul do meu perfil. Azul se a sua tela é branca, preto se a sua tela é preta. Vai abrir uma tela com vários botões e aí você seleciona Maratona de Combate à SOP. E aí você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp onde estamos eu, Ana Vitória, nossa equipe, para te esclarecer todas as dúvidas e te ajudar com o processo de inscrição. Lembrando que para entrar no grupo é só até hoje, às 23 horas e 59 minutos. A gente revela a oferta amanhã, que é quarta-feira, e na quinta-feira são as inscrições. Então, gente, não tem muito tempo, porque a turma já começa na próxima semana e a gente vai fazer uma turma linda desse programa inaugural. E eu quero ver todo mundo lá para tratar a SOP de forma natural, sem medicamentos e sem hormônios, beleza? Gente, fico por aqui. Amanhã, 18h30, 6h30 da tarde, no horário de Brasília, tem live lá no Foco na Fertilidade pra gente falar sobre miomas. Eu e a doutora Juliana. Era pra ser na semana passada, acabou que ela não pôde. A gente remarcou para essa semana, então amanhã tem live de miomas lá no Foco na Fertilidade pra gente falar sobre miomas, tratamentos para miomas, né? Engravidar, fertilidade da mulher que tem miomas e tudo mais aí que envolve essa questão. E na quinta-feira, aqui no Cantinho da Nutri, a gente tem uma live para falar sobre libido. Quem aí tá precisando melhorar a libido? Quem quer melhorar a libido? Vai ter live aqui sobre libido na quinta-feira, 18h30, 6h30 da tarde, no horário de Brasília. Beleza? Gente, espero vocês lá nos 30 dias contra a SOP ou na maratona de combate à SOP pra gente poder seguir juntinhas aí no melhor tratamento para você, feito sob medida para suas necessidades e para suas vontades. Beleza? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa live de amanhã.